Você consegue imaginar ficar muitos dias sem dormir, depois no outro dia gastar muito dinheiro sem controle, às vezes em jogos, impulsos de compras e depois entrar numa depressão profunda que não consegue sair da cama? Essa é a realidade de muitas pessoas com bipolaridade. E essas pessoas geralmente não conseguem passar na perícia e eu vou explicar o motivo para vocês aqui. E também, além de explicar o motivo, eu vou explicar o porquê essas pessoas não passam e como aumentar as chances de você conseguir o seu benefício lá na hora da perícia. Porque a bipolaridade, ela é invisível, assim como outras doenças, outros transtornos, porque a pessoa pode parecer muito bem, mas por dentro ter uma luta muito forte que ela não consegue ali sair daquilo, tá? Então, muitas pessoas perdem o benefício porque o perito, na hora da perícia, olha para a pessoa e aparentemente ela parece muito legal. Inclusive, ela pode estar numa fase tranquila, né, que são cíclicas, e a pessoa até conversar, ficar tranquila e às vezes nem lembrar daqueles piores dias que passou, tá? Então, pelo amor de Deus, o transtorno bipolar, ele é sim incapacitante, dependendo do grau, dependendo da situação, né? A pessoa que não está conseguindo um controle com a medicação, e sim, a pessoa pode conseguir um benefício, tá? Tem dias que a pessoa parece bem e justamente isso é o que confunde as pessoas que acabam minimizando os seus sintomas, confunde o perito que também minimiza os seus sintomas e acaba que você muitas vezes desiste de buscar um benefício. E piora com o tempo, piora com o trabalho, e aí você chega uma hora que você se acha invisível porque ninguém consegue te perceber e entender as suas dificuldades. Então preste atenção que o transtorno bipolar não é frescura, tá? Vamos lá. Existem fases de crises que causam impulsividade, irritação extrema, hiperatividade, gastos compulsivos, muita facilidade em cair em golpes ou até mesmo perder muito dinheiro em jogos de, né, online, dificuldade de concentração, isolamento e pensamentos de se machucar, né? Então, esses são as fases mais comuns, né? Geralmente não é nem sintomas, mas são as características mais comuns. E sabe como que isso mais prejudica? É a falta de constância. A pessoa pode até conseguir trabalhar, mas ela não consegue manter uma estabilidade, porque são fases, são cíclicos, e às vezes um gatilho pode te levar para a fase depressiva, ok? Então, nós vamos falar sobre isso aqui, como que você vai representar essas suas dificuldades lá na perícia, mas para isso eu preciso que você curte, eu preciso que você comente, me dê sugestões do que vocês querem entender melhor sobre o INSS, sobre as perícias do INSS que nós vamos trazer aqui para vocês e notifica aqui, marca aqui as notificações para você receber sempre que eu postar vídeos novos, tá bom? Então, olha só, a pessoa, muitas vezes, a pessoa bipolar, muitas vezes ela consegue trabalhar em determinadas fases. Porém, alguns gatilhos, principalmente aí na vida familiar ou no trabalho, podem desencadear né, essa mudança e isso trazer uma incapacidade para o trabalho. Então, uma crise, ela destrói completamente a rotina da pessoa, então ela não consegue manter aquela constância que ela teria numa fase normal. Então, muita gente perde o emprego por quê? Porque não consegue manter a produtividade, falta muito durante as crises, entra em conflito no ambiente de trabalho, isso é muito comum, né? Então ela perde o controle emocional e não consegue se concentrar. Isso pode ser confundido com falta de subordinação, pessoa que não atende a cultura da empresa, pessoas que é implicante, entendeu? Isso as pessoas confundem o bipolar, eles não conseguem muitas vezes entender essas mudanças, esse ciclo que ele passa, né? Então agora preste muito atenção nisso aqui na perícia, tá? Não basta a pessoa falar para o perito que é bipolar. O diagnóstico não consegue benefício. O que você vai fazer para conseguir demonstrar para o perito a sua incapacidade é como isso impacta no seu dia a dia. Como que isso impacta na sua rotina? Como que essas crises
te levam para um buraco sem fundo. E como que essa resposta a essa crise impacta no seu dia a dia. Então, frases que eu trouxe para vocês reais que vocês podem utilizar, tá bom? Olha, doutor, quando eu entro em crise, eu fico dias sem dormir. E eu ficando sem dormir, no outro dia aumenta a minha irritabilidade, falta de concentração, não consigo manter minha rotina e eu diminuo a produtividade lá no serviço, então fica insustentável. É nesse sentido que você tem que falar. Não adianta você falar que eu sinto uma tristeza ou todo mundo briga comigo no trabalho. Não é dessa forma que o perito vai entender a sua realidade, ok? Outra coisa muito comum que algumas minhas clientes, inclusive, eu levo até o boletim de ocorrência ou prontuários médicos para mostrar algumas situações que acontecem quando está em crise. Por exemplo, tive uma cliente que caiu no golpe do estelionato amoroso. Então, assim, fizemos boletim de ocorrência, tudo. Isso é muito comum em pessoas bipolar. Outro, fez dívidas enormes em jogo online. Né? Então a gente pegou toda a documentação porque essas pessoas têm essa fragilidade. Então mostrar isso, mostrar essa compulsividade, essa impulsividade é uma coisa muito importante, que isso é reflexo sim da bipolaridade, tá? Olha, depois da crise, doutor, eu entro em depressão e não consigo nem levantar. Então, as minhas fases depressivas são muito difíceis, eu não consigo conversar, aí tem o isolamento social, tem o preconceito, e aí você precisa demonstrar como que isso afeta lá no seu trabalho, tá? Faltas, tentativas de se machucar, né? Que é aí o mais perigoso. É uma situação muito complexa. Então, se você, durante esses ciclos da bipolaridade, precisar de atendimento de emergência, passou por alguma determinada situação que precisou fazer um boletim de ocorrência, isso são documentações importantíssimas que você deve levar para poder comprovar que essa impulsividade, essa depressão te fez chegar a esse ponto, tá? Outra frase importante para vocês falarem: perco a concentração facilmente. Às vezes por conta das noites sem dormir, das fases depressivas e também por conta da medicação, que a medicação tem efeitos colaterais, medicações fortes que têm efeitos colaterais de tirar a concentração. E dependendo da função que você exerce, a concentração ela é essencial, tá? Tenho dificuldade de manter a rotina. Isso aqui também é muito comum em pessoas bipolares. Por conta dessa oscilação, ela não consegue manter uma rotina. Então, na fase mais eufórica, ela tem uma rotina, ela vai na academia, ela faz isso. Na fase depressiva, ela não sai de casa. Isso, para quem trabalha, é impactante, porque isso reflete no seu humor, no seu trabalho, no ambiente, com os colegas, no transporte para ir para casa, no grau de irritabilidade, no sono, na concentração, ok? E os remédios me deixam lento e sonolento. Muitas vezes não é a doença que vai gerar a incapacidade, e sim o efeito colateral da medicação. Então, se você falar para o perito, não, eu tomo medicação e fico melhor com a medicação, ele pode entender que essa medicação está controlando, está te deixando estável. Ok, pode ser até que melhore mesmo, mas aí tem os efeitos colaterais da medicação. E aí você fala, mas, doutor, o remédio me deixa bem. Só que o remédio me deixa com muito sono. Ele me deixa lento, eu tenho uma lentidão psicomotora, as pessoas falam comigo, eu não consigo entender, o meu reflexo fica mais lento, eu fico com sono, todo o tempo que eu durmo eu não consigo ter uma atividade. Então, assim, a medicação pode até controlar as suas crises, porém o efeito colateral é muito forte também. Então, se a sua medicação te manter estável em relação às crises, você pode falar para o perito sobre o efeito colateral da medicação. Ou engorda demais, ou emagrece demais, ou dá dor de cabeça, ou dá sono, lentidão psicomotora, que isso influencia no seu trabalho. Imagina um motorista com lentidão psicomotora. Se ele precisar ter um reflexo muito rápido, ele não consegue. Isso pode colocar a vida dele de terceiros em risco. Entenderam? Outra coisa que muita gente esquece são os gatilhos. É aqui que a coisa pega. Porque os gatilhos é onde você mostra para o perito o impacto
ali e como você tem as crises. Então, se no seu ambiente de trabalho tem muitos gatilhos, você não consegue ir trabalhar e manter uma fase longa de estabilidade, porque lá dentro existem os gatilhos. Então, se vocês têm gatilhos como pressão no trabalho, problemas financeiros, mudança de rotina, privação de sono, perder o dinheiro, divórcio, luto, todas esses gatilhos que faz com que você entre em crise, isso deve ser relatado. Por isso eu falei aqui para vocês sobre boletim de ocorrência e prontuário médico. Que geralmente quando um gatilho te afeta ao ponto de gerar uma crise, geralmente essa pessoa vai num atendimento ali de emergência, ainda que seja no psicólogo ou no pronto-socorro. Isso tem que ser relatado, porque mostra que mesmo com a medicação existem as crises e essas crises são de um gatilho. Por exemplo, um problema financeiro, a pessoa perdeu 50 mil reais no jogo do Tigrinho. É um gatilho fortíssimo. A pessoa caiu num golpe de estelionato amoroso. Gatilho fortíssimo. Um luto, um divórcio, uma traição, um abuso moral, assédio moral no trabalho. Então, a pessoa que não tem transtorno nenhum, ela já passa por momentos difíceis com gatilho. Imagine a pessoa que tem um transtorno. Foge do controle da pessoa. Então, esses gatilhos são muito importantes e eu quero que vocês documentem todas as vezes para que vocês possam levar na perícia, tá? Tudo isso pode mostrar para o perito que você tem crise e essas crises fogem do seu controle, ok? Além disso tudo, o perito vai observar o seu comportamento, a sua forma rápida ou lenta de responder, a sua euforia ou a sua depressão, tá? Pode ser que você esteja num dia muito bom, mas pode ser que você esteja num dia de depressão, num dia de euforia, tá? Então, cuidado com o comportamento ali contraditório. Eu tenho uma cliente bipolar que ela chegou em mim e falou assim: doutor, acho que a minha perícia foi ótima. O perito conversou comigo, foi super amigo. Eu falei: amiga, então ele vai negar. Por quê? Porque ele estava observando o seu raciocínio, o seu sorriso, a sua felicidade, a sua facilidade de conversar. Então, como ela estava numa fase muito assim animada, ela conversou super ali com o perito e virou amiga dele. Na cabeça dela, ele ia ajudar. Ele falou assim: não, vou ajudar você, vou ajudar. E foi negado. E ele colocou exatamente isso. Que ela tinha facilidade para conversar, que ela tinha memória preservada, sorria, não demonstrava nenhum tipo de oscilação ali mas é claro, na hora da perícia não tem como mesmo, só se a pessoa estiver numa fase muito profunda ali de depressão que ele pode identificar algum traço, mas ali na perícia é um retrato, e a sua vida não é um retrato, a sua vida é um filme. Então tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá, e quando você não tá mesmo, que isso impacta lá no seu trabalho. E tem pessoas que têm fases depressivas longas, né? E isso atrapalha muito tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Então é importante que vocês consigam demonstrar isso, tá? Laudo psiquiátrico detalhado é importantíssimo, mostrando desde quando você faz acompanhamento, as medicações que utiliza, se houve troca de medicação. Cada troca de medicação quer dizer que a sua doença não está estável. Se você passa muito período com a mesma medicação, o perito pode entender que a sua medicação funciona. Então, se houve troca de medicação, dosagem, leva ao conhecimento do perito, tá? Históricos de receitas para comprovar isso, prontuário de internação, caso você tenha tido alguma internação por alguma crise, relatórios de crise, pega um caderninho e anota todas as crises que você teve. Porque talvez o perito não vai receber esse documento, porque é uma prova que você mesmo fez. Mas isso faz com que você lembre e relate: olha, doutor, tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu isso. Porque as pessoas não lembram, lá na hora é um momento muito rápido. E às vezes você fica esperando o perito perguntar, ele não pergunta e aí você não fala. Então, se você tiver escrito num caderninho, você vai lembrar, falar: olha, eu passei por essa situação, precisei me internar, aqui está o prontuário. Passei por essa situação lá na empresa e eu cheguei em casa, fiquei 2 dias sem conseguir sair. Isso vai fazer com que você tenta mostrar para ele um pouco do filme que é a sua vida.
ok? E acompanhamento psicológico, se você fizer, ou no CAPS, ou com algum terapeuta, é importante que eles façam um relatório também, tá bom? Então, espero vocês nos próximos vídeos. Eu quero que vocês comentem, me dê sugestões, curta o vídeo e encaminha para quem precisa saber dessas informações. Até breve!